conflito deste mundo, um clamor irrompe os céus. São as vozes de quem tanto esperou declarar Jesus o vencedor. A vitória chegou, enfim a hora. Venceu Jesus, o Salvador. A última vitória no céu em sua glória. Então viver para sempre com o Senhor. Olá, tudo bem? Boa noite. Estamos juntos mais uma vez estudando a Bíblia. Estamos aqui aprendendo. Isso é muito legal, né? E estamos aprendendo justamente na Semana Santa de 2024 com o tema A Última Vitória. E qual será o tema dessa noite? Olha, liberdade. Que interessante, hein? Muito bem. Em nossa vida, desejamos a liberdade. Isso é uma coisa que parece que está dentro do nosso ser. Ninguém gosta de estar preso, cativo, acorrentado. Nós gostamos de estar livres. Sempre quando você está acuado, preso em algum lugar, você tem vontade de se libertar, de sair. Nós gostamos de ter escolhas a fazer, de ter opções. Ninguém gosta de ficar preso em um único lugar. Nós gostamos de sair, de conhecer, de observar e aprender com as coisas, perceber o mundo através da experiência dessa questão de você estar se locomovendo de um lugar para o outro, de você ser livre. Você sabe que no passado, quando as pessoas vieram para o Brasil colonizar o país, essas pessoas encontraram aqui um lugar diferente. Elas encontraram coisas que elas não conheciam. Encontraram, por exemplo, coisas valiosas como o ouro. Descobriram que aqui era uma terra boa, que produzia bastante planta, bastante fruto. E aí então começaram a colonizar, construindo casas, fazendo cidades. E hoje nós temos o país conhecido como Brasil,
bem desenvolvido na questão de ter uma sociedade estabelecida, porque as pessoas criaram isso. E aí hoje você pode muito bem ter vontade de criar uma empresa e assim desenvolver o seu negócio, a sua empresa. Você tem essa liberdade e essa oportunidade. E assim a Bíblia também ensina que Deus, ele quer isso para cada um de nós, ele quer que sejamos livres. Como eu disse para vocês, aqui em Apocalipse, no capítulo 14, existem 3 mensagens angélicas. Essas mensagens angélicas, elas são mensagens que traz a liberdade como foco da sua mensagem. São mensagens libertadoras. Queria convidar você para acompanhar comigo essas mensagens para a gente poder entender melhor. Olha só que interessante. Aqui o slide, eu separei as ideias para a gente compreender melhor. A mensagem dos 3 anjos. Os 3 anjos simbolizam as pessoas que pregam essa advertência. E quando você prega uma advertência, não é uma coisa assim para motivar, mas é uma coisa para advertir. Outro detalhe dessas 3 mensagens. Os anjos, eles voam pelo céu e proclamam em alta voz. Isso significa que é uma coisa que precisa ser feita com rapidez e tem que ser feita no planeta todo com rapidez, levada essa mensagem. E o terceiro ponto que eu queria destacar é que é um evangelho eterno. É um evangelho onde um Salvador demonstrou o seu verdadeiro caráter, que deve ser pregado a todas as nações. E aqui está o verso para a gente poder entender melhor. Apocalipse 14, verso 7. Vamos ver na Bíblia? Esse anjo disse em alta voz: temam a Deus e glorifiquem-no, pois a hora do juízo dele chegou. Adorem aquele que fez os céus, a terra, o mar e as fontes das águas. E a gente tem aqui o livro de Eclesiastes, o capítulo 12, o verso 13 diz assim: para temer a Deus e adorá-lo, devemos obedecer à sua lei. Vocês percebam que a ideia principal, o foco principal das mensagens angélicas é a adoração a Deus e a sua lei, respeito à sua lei, obediência à sua lei. É muito importante a gente entender isso. Olha só o que diz 1 João, capítulo 5, o verso 3. Porque nisto consiste o amor de Deus, obedecer aos seus mandamentos. Olha só que interessante. Quando você diz que ama a Deus, significa que você obedece aos seus mandamentos. É muito importante isso. Aqui também encontramos uma outra ideia expressa nessa mensagem, de que a hora do juízo chegou. Você sabe o que significa juízo? Às vezes, quando a gente ouve esse termo e fala que Deus irá nos julgar, a gente fica angustiado, ansioso, com medo, achando que Deus vai nos acusar e apontar todos os pecados. A gente entende o julgamento de Deus como se fosse um legislador humano, um policial que vai julgar os seus erros e condená-lo naquilo que você fez de errado. Mas a Bíblia, ela sempre traz que o Pai e Deus, eles são justos. Jesus, o Espírito Santo e Deus, o Pai, são justos. É isso que a Bíblia traz. A Bíblia traz de que Deus, ele é misericordioso, de que ele é bondoso, de que ele é justo. Então Deus, em sua justiça, sendo totalmente justo, agirá justamente na vida de cada um.
Aqueles que se arrependerem dos seus pecados e mostrarem verdadeiro arrependimento e amor a Deus, obedecendo a sua lei, estes serão salvos. Assim Deus quer que cada um de nós o amemos, pois Ele nos ama. Na Bíblia também encontramos a ideia do que será esse juízo que conhecemos como juízo investigativo. Nesse juízo está Deus ali com um livro das ações de cada pessoa sendo passado à vista. Mas também tem cada arrependimento que essa pessoa teve diante desses pecados. E todas as vezes que a pessoa tem um arrependimento, aquele pecado é apagado. Então a pessoa ela fica com o seu nome limpo. Por exemplo, imagina você estar numa fila, ansioso, esperando Deus mostrar os seus pecados e você ali com vergonha, todo mundo vai ver o que você fez? Não, não vai ser nada disso. Eu e você devemos muito agradecer a Deus porque Ele é justo. Jesus também é o meu e o seu advogado, pois Ele está intercedendo por mim e por você lá no céu. Não há ninguém que esteja por dentro da nossa vida a não ser Jesus e Deus. E ali, quando você se arrepender dos seus pecados, é Jesus e Deus que vão resolver isso. Por isso você não precisa ficar preocupado. Então, se eu e você nos sentirmos felizes porque Deus é justo e julgará nosso caso com justiça, nós precisamos adorá-lo, porque nós precisamos obedecê-lo, respeitá-lo e mostrar amor para com ele. Assim, obedecer a sua lei. Deus nos deu os 10 mandamentos. Cada mandamento é super importante para a nossa vida. E temos dentro desses 10 mandamentos o sábado. Olha aí, o 4º mandamento, o sábado, é o 4º mandamento. Dos 10, ele é o 4º. E esse mandamento nos ensina a obedecermos ao sábado, porque o sábado é uma criação de Deus. Deus ele criou 6 dias e o 7º dia é o sábado, que foi criado por Deus para que possamos adorá-lo. E assim, lembrar de Deus como nosso Criador. Então você tem aí 6 dias da semana para fazer as suas coisas e o 7º dia é o sábado. É o momento em que você se encontra com o Criador para adorá-lo, por ele ter sido o autor da nossa vida. Ele ter criado os animais, as plantas, o planeta Terra. Deus ele é o autor da criação, é por isso que precisamos separar esse tempo para entrar em comunhão com Ele. O momento do dia do sábado é o momento em que a gente pode estar junto com outras pessoas, indo à igreja, pregando o evangelho e aprendendo do amor de Deus. Você não acha isso interessante? Eu queria te convidar nesse momento para que você pudesse tomar a decisão de obedecer à lei de Deus, para que você tomasse a decisão de obedecer ao sábado. Eu espero que você tenha esse desejo em seu coração de frequentar uma igreja adventista, de adorar a Deus no dia do sábado, de participar dessa comunidade, da comunidade de surdos, junto com os intérpretes na igreja, participando e aprendendo da palavra de Deus, aprendendo sobre o amor de Deus, que Deus ele é maravilhoso. A Bíblia continua no livro de Apocalipse, dizendo de que nós estamos no tempo do fim, nesse tempo que Jesus está prestes a voltar. E muitas pessoas que não são verdadeiramente fiéis a Deus abandonarão o seu legado, abandonarão a sua crença e assim então negarão a lei de Deus. Essas pessoas que negarem a lei de Deus, elas não serão salvas porque elas estarão indo contra a lei de Deus. Olha o que o verso diz: outro anjo veio em seguida dizendo: caiu
caiu a grande Babilônia, foi desmascarada a Babilônia, que fez todas as nações beberem do vinho da fúria de sua prostituição. É o que diz o verso. Então, o nome Babilônia em Apocalipse não é o país ou o lugar que tem esse sinal Babilônia. É conhecido como o significado de confusão. Essa ideia de confusão é uma mistura de religiões que vai confundir as pessoas e camuflar a verdade para que elas não conheçam a verdade e não entendam quem é Deus e o que Deus quer de nós. Assim as pessoas serão enganadas, levadas à mentira e afastadas da Bíblia, da palavra de Deus. É por isso que precisamos vigiar e sermos observadores da letra da lei, seguindo a palavra de Deus. Isso é importante. Em Apocalipse 17, descreve uma cena onde tem uma metáfora por detrás. E ali você vai ver, nessa metáfora, os símbolos de mulher e Babilônia, mulher adúltera, cálice, falsas doutrinas. E tudo isso vai retratar a ideia de que a mulher que representa a Babilônia são religiões que não adoram a Deus, mas adoram coisas que não são Deus. Coisas que o diabo criou para que elas pudessem desviar o seu olhar da lei e assim transformar a verdade de Deus em erro e anular a lei de Deus. Isso é obra do diabo. Satanás ele tem feito de tudo para interromper a adoração das pessoas, fazer com que as pessoas adorem outras coisas e deixem e abandonem a adoração de Deus. Mas diante desse grande conflito, nós temos uma boa notícia, nós temos uma novidade. Deus, ele terá um povo fiel à Bíblia, que sustentará como regra de todas as doutrinas. Esse povo vai ter a Bíblia como assim diz o Senhor. E aí eu faço uma pergunta para você hoje. Como você se sente? Você se sente pertencente ao povo de Deus? Você pertence ao povo de Deus? Você obedece aos 10 mandamentos? Você se mantém firme aos caminhos de Deus, respeitando a sua lei e fazendo a vontade dele? Eu queria te convidar. Jesus está te convidando para você fazer parte do povo de Deus para sempre. E a Bíblia, ela mostra que a mensagem dos 3 anjos termina de uma forma muito interessante. Olha só o que diz aqui Apocalipse 14, 12. Aqui está a perseverança dos santos, os que obedecem aos mandamentos de Deus e permanecem fiéis a Jesus. Nós precisamos ser fiéis a Cristo e ter a sua única esperança. Precisamos confiar em Jesus e acreditar nele para sempre. A vida que Jesus oferece a você é uma vida de liberdade. Ele quer que você seja livre de verdade. Então, eu queria que você hoje refletisse sobre a sua liberdade. Deus, ele quer que você realmente seja livre. Deus, ele quer trazer para você a liberdade. Ele quer que você tenha uma vida livre do pecado. Jesus, ele quer que você tenha vida eterna. Que você não sofra mais. Que você não seja preso ao pecado. Que você não esteja dominado pelo pecado, mas que você seja livre. Que você se livre do mal. Essa é a intenção de Jesus para você. Ele quer que você aceite Ele na sua vida, que você viva com Ele, respeitando a Ele, obedecendo aos 10 mandamentos e demonstrando amor a Deus. Se você nunca começou a obedecer aos 10 mandamentos, aproveita hoje, aproveita esse momento da sua vida e tome essa decisão. Escolha obedecer e servir a Deus. Escolha obedecer aos 10 mandamentos. Que Deus possa te abençoar e que você possa hoje
começar a servir a Deus, que você possa procurar uma igreja adventista, que você possa ir frequentar para aprender a palavra de Deus, da verdade como ela é, e que Deus possa abençoar a sua vida em dobro. Vamos orar nesse momento? Querido Pai que habita nos altos dos céus, Deus Todo-Poderoso, nosso Ser Supremo, nós te agradecemos e te pedimos, Senhor, que o Seu Santo Espírito toque a vida das pessoas que estão nos assistindo, que essas pessoas possam aceitar a Tua mensagem, que hoje elas possam resolver tomar a decisão de serem fiéis a Ti, frequentarem a igreja e guardarem o sábado, que também possam decidir obedecer a Tua lei, seguindo os Teus mandamentos e sendo fiéis a Ti, para que no futuro, quando Jesus Cristo voltar, consigamos estar prontos e unidos a Deus e assim seguirmos em direção ao céu. Muitas vezes as pessoas têm medo e receio de serem enganadas ou de serem traídas, ou muitas vezes de serem julgadas pelos seus erros. Isso traz confusão a essas pessoas. Por isso, Senhor Deus, pedimos que o Senhor abra as nossas mentes, para que os nossos discernimentos possam ser levados por Ti, para que possamos entender e compreender a Tua verdade, para que a nossa mente possa ter as suas doutrinas e a sua lei gravada nela, para que a Tua palavra seja o cerne da nossa vida. Por isso te agradecemos, nós oramos a Ti, pedimos ao Senhor que abençoe de maneira especial as pessoas que estão nos assistindo, que elas entreguem a vida delas em Tuas mãos. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Você vira um pingo de chuva a rolar na janela, escorrer. Saiba então que não há nenhum pingo de chuva igualzinho a outro, pode crer. Conhece o seu nome, Ele sabe.